Bem-vindo ao meu canal, professora Thalita Cabral. Hoje eu vou dar sequência a uma série de vídeos aí que eu venho falando a respeito do currículo mínimo esperado aí em cada ano de escolaridade dos anos iniciais do ensino fundamental. E hoje então nós vamos traçar aí uma lista de coisas que os alunos do segundo ano deveriam sair sabendo. Bom, como é de conhecimento da maioria, o segundo ano do ensino fundamental tem como foco aprimorar a alfabetização linguística e matemática. Ele é voltado aí para as crianças entre os 7 anos de idade e esse ciclo, gente, ele amplia a capacidade de leitura, de escrita, de linguagem oral dos alunos, preparando-os para assimilar conteúdos mais complexos nos anos que virão, né? Com a implementação da Base Nacional Comum Curricular, BNCC, algo que modificou foi a alfabetização. Por quê? Através desse novo documento, toda criança deverá estar plenamente alfabetizada até o fim do segundo ano. Antes da BNCC, esse prazo era estabelecido ali até o terceiro ano, de acordo com o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, o PNAE, né? Então, portanto, nos 2 primeiros anos do ensino fundamental, a partir da BNCC, o foco da ação pedagógica deve ser a alfabetização. Isso, então, é sistematizado aí através dos tópicos que eu vou falar a seguir, que vem mostrando um pouquinho as competências e as habilidades envolvidas no processo de alfabetização em que a criança deve se desenvolver. Então, acompanhe. Então, pessoal, os pontos centrais aí esperados para as crianças do segundo ano primeiramente, compreender diferenças entre a escrita e outras formas gráficas, outros sistemas de representação, números, desenhos, né? Esse, inclusive, gente, segundo ano é um excelente ano para a gente incentivar o uso do dicionário e brincadeiras como cruzadinha e forca. Outro ponto importante, dominar as convenções gráficas, letras maiúsculas, minúsculas, cursiva e script, então muito importante. Outra coisa, conhecer o alfabeto, logicamente, para compreender a natureza alfabética do nosso sistema de escrita. Então eu sugiro aí, por exemplo, trabalhe com listas de compra. Outro ponto importante também, dominar os sons, a relação entre os grafemas e os fonemas. Saber decodificar palavras e textos escritos, saber ler, reconhecendo globalmente as palavras. Então, use e abuse da leitura dialogada com as crianças. Outro ponto, ampliar a sacada do olhar para porções maiores do texto que apenas as palavras, desenvolvendo então a fluidez e a rapidez na leitura, né? O fatiamento. Então, uma dica de alfabetização que eu já deixei por aqui no vídeo a respeito do primeiro ano de escolaridade, se você não viu, dá uma checadinha nos vídeos no canal, é a respeito do som das letras, que é muito importante que a criança compreenda, porque isso vai facilitar o seu processo de alfabetização. Bom, então se a alfabetização ela tem que estar concluída até o final do segundo ano, vocês podem me perguntar, o aluno tem que sair dessa etapa escrevendo tudo corretamente? E a minha resposta é que não, né? No final desse período, ele deve desenvolver as competências e habilidades relacionadas à leitura escrita que eu falei anteriormente. E aí, ao longo dos próximos anos do processo de alfabetização, será contemplado o foco aí na ortografia, na escrita correta das palavras, que vai ampliar os conhecimentos e as habilidades linguísticas do estudante. Então, assim, vale ressaltar que a questão da alfabetização é fundamental. Muito importante salientar também, pessoal, que no segundo ano é o período ideal para a gente consolidar a letra cursiva legível e acessível. Então é muito importante que a gente trabalhe com as crianças aí o treino da escrita, sugiro cadernos de caligrafia, porque isso vai auxiliar nesse processo, tá bom? Com relação à matemática, o ensino da matemática, esse é um período voltado aí para as operações de adição e subtração, com reserva, com e sem reserva, né? Consolidar essas habilidades. E também a gente precisa estar atento à resolução de problemas, ao que a gente chama dos probleminhas, trazer probleminhas mais complexos e que tenham a ver com a realidade das crianças. Além disso, também trabalhar com números, centena, dezena e unidade, utilizando principalmente o apoio do material dourado. Sempre muito importante utilizar ou o material dourado ou outro material concreto para as crianças visualizarem melhor.
Também é importante que as crianças dominem aí as noções do dinheiro e saibam fazer uso, né? Sugiro brincadeiras e atividades como, por exemplo, um mercadinho em que a criança tenha que explorar a questão do dinheiro, tá bom? Mas, Thalita, e sobre os demais conteúdos? Então, gente, em resumo, o foco, né, está na alfabetização linguística e matemática. Mas a gente sabe que a gente também precisa explorar outras questões, como relacionadas às ciências da natureza, ciências humanas. Então vamos lá, em síntese, a criança precisa sair do segundo ano sabendo ler, interpretar e escrever com autonomia, conhecer e respeitar o modo de vida de diferentes grupos sociais em diferentes tempos e espaços, reconhecer o sistema de numeração decimal e comparar grandezas, estabelecer relações entre o meio ambiente que ela vive e que existe como um todo e as formas de vida que ali se estabelecem. É importante também a criança saber identificar diferenças entre os seres vivos e os não vivos, também explorar as diferentes manifestações de cultura corporal, estimulando a criatividade e a expressão. Uma dica muito boa, gente, para consolidar esses aspectos que eu falei aqui são o uso de diversos portadores textuais, vários gêneros aí, como por exemplo fábulas, poemas, músicas, parlendas, que estejam relacionados à realidade das crianças. Então, uma dica que eu sempre dou, por exemplo, se a mãe do aluno é revendedora Avon, estude o nome dos produtos da Avon. Se tem uma música com o nome de alguma criança da sala, leve essa música para a turma cantar. Se tem alguém com algum parente em algum comércio, use as palavras-chave desse comércio, né? Por exemplo, uma padaria. Então você pode usar o nome dali dos produtos. Leve assuntos que estão em alta e que são conectados com as crianças. Preserve o interesse dela, porque às vezes a gente fica aí subjugando, subestimando as crianças e acha que tem determinados temas, assuntos que a gente não pode falar. A gente pode sim, mas claro, a gente precisa adequar a realidade da criança, tá bom, pessoal? Então, de forma geral, bem sintética, eram esses pontos que eu queria chamar a atenção de vocês, que toda criança no segundo ano precisa ter acesso, precisa conhecer e precisa consolidar, para que nos anos seguintes do processo de alfabetização ela esteja já bastante provida do conhecimento necessário, tá bom? Então, muito obrigada a todos que assistiram. Fortaleça esse trabalho se inscrevendo no canal, compartilhando com quem você achar que possa interessar. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!